Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Jaque veio aqui para ler e explicar para vocês as questões das atividades, né, do conteúdo de português. Nós já estamos entrando, né, no capítulo 8. Esse capítulo 8, o título A Saúde Também Está na Mesa, tá? Nesse capítulo, pessoal, vocês vão entender como os alimentos que a gente escolhe para comer, né, estão relacionados à nossa saúde. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão ver as questões das páginas 29 até a página 33, tá certo? Então, abra o material de vocês aí e acompanhe junto comigo. Lá na página 29, gráfico de pizza, nós temos um gráfico, tá? Esse gráfico, ele tá trazendo algumas informações, tá? Sobre os sabores de pizza, né? A porcentagem, né? Que a população brasileira mais gosta desses sabores. Nós temos 30% gostam calabresa, 21% marguerita, 21% portuguesa, 16% frango com catupiry, 4% a napolitana e 8% a mussarela, tá? Então, esse gráfico está trazendo essas informações com relação à preferência, tá? Desses sabores. Ali nós temos a número 1. Sua família costuma se reunir para comer pizza? Em que ocasiões? 2. Qual é o seu sabor preferido de pizza? Cada um tem um sabor preferido, né? Eu mesmo gosto de calabresa, vocês devem ter o sabor de vocês aí. 3. A imagem acima mostra os sabores mais pedidos nas pizzarias do Brasil em 2012. Você consegue identificar qual era o sabor preferido dos brasileiros naquele ano? Olha lá, vamos analisar esse gráfico, né? A pizza que era mais preferida é a de calabresa, né? Com 30%. Quais sabores ficaram em segundo e em terceiro lugar? Em segundo lugar ficou, se vocês analisarem ali, né? A marguerita empatou com a portuguesa. E o terceiro lugar ali ficou o frango com catupiry. Os últimos lugares, napolitana e a mussarela, né? Em sua opinião, a pizza é um alimento saudável? O que vocês acham? Bem, a pizza, se comer demasiadamente, ela não é saudável, né? Por quê? Tem gordura, né? Nós temos aí o bacon, que é bem calórico, nós temos a mussarela, né? E outros itens, né? Que vão na pizza. Agora, se for uma pizza de legumes, né, ou uma pizza assim que vai menos gordura, ela acaba, né, se tornando saudável, tá certo? Nós temos que comer com moderação, tá bom? Aí tem um textinho: pizza pode ser saudável? Substituições simples no recheio e também optar por massas leves pode ser um grande truque para transformar um prato calórico em algo saudável e nutritivo. Que tal usar farinha integral? Farinha integral é aquela que não tem mais fibras, né? É menos calórica. Ou iogurte. Grãos também são bem-vindos para deixar a massa mais saudável, né? Então, tem como deixar a pizza saudável sim. Gráfico. Pessoal, esses exercícios que começam na página 30 é referente ao gráfico das pizzas, tá certo? Na página anterior você lê um gráfico feito de pedaços de pizza. Cada porcentagem corresponde a um tamanho de pedaço. Quais são os objetivos desse texto? Apresentar dados concretos, descrever um fato, transmitir informações, expressar uma opinião. O gráfico, pessoal, ele sempre traz dados para nós e ele apresenta informações sobre aquele assunto que o gráfico está mostrando, tá certo? Leia o gráfico a seguir. Percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana de acordo com o sexo feminino ou masculino, tá? Ali tá meninos e meninas. Essa barra aqui ao lado, que tem de 0 a 45, mostra a porcentagem desse gráfico, tá? Que ele vai de 0 a 45%. Vocês vão interpretar ele aí, nós temos a barrinha amarela para refrigerantes, a verde para salgados e a roxa para doces, tá? Qual é o título do gráfico? Esse gráfico tem um título, né? O título sempre está acima do gráfico e vocês vão analisar lá. B, o gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos adolescentes. Quais foram os alimentos pesquisados? Tá? É aquele que está ao lado do gráfico, tá certo? Sempre é a legenda do gráfico. São os elementos que o gráfico está se referindo, tá certo?
C. A indicação dos alimentos pesquisados foi feita por meio de ilustração ou legenda? Lembre-se que todo gráfico ele tem uma legenda, tá? 3. Sobre as informações presentes no título do gráfico, assinale o que for verdadeiro. Alimentos não saudáveis consumidos apenas 2 vezes na semana também entram no gráfico? Somente alimentos não saudáveis consumidos mais de 5 vezes na semana aparecem no gráfico. O gráfico não separa os adolescentes em grupos. O consumo de alimentos não saudáveis entre adolescentes é apresentado no gráfico em 2 grupos, meninos e meninas. Então, nós temos 2 alternativas certas aqui na número 3, tá? 4. De acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? Então, vocês vão interpretar o gráfico lá e vocês vão ver qual grupo, né, consome alimentos considerados não saudáveis, tá? Consome mais esses alimentos aí. 5. Segundo o gráfico, quem consome mais refrigerante? Então, vocês vão olhar a barrinha lá do refrigerante e vão ver qual grupo que está com a porcentagem maior de consumo dos refrigerantes, tá? 6. Qual é a porcentagem de meninos que consomem doces mais de 5 vezes por semana? Então, lá no gráfico tem a barrinha, tá? A porcentagem de meninos que consomem, né? 5 doces aí mais de 5 vezes na semana. E vocês vão responder aqui. 7. Analise o gráfico novamente e relacione os números ao que eles se referem. A. Consumo de doce, meninos. B. Consumo de salgados, meninas. C. Consumo de refrigerantes, meninos. D. Consumo de doce, meninas. E. Consumo de salgados, meninos. E F. Consumo de refrigerantes, meninas, tá? Aí, ao lado, nós temos ali a porcentagem. Vocês vão olhar lá no gráfico para vocês assinalarem essas alternativas aqui, tá certo? Número 8, pessoal. De acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que a alimentação dos meninos e das meninas é igual. O gráfico trouxe essa informação. Os meninos ingerem menos alimentos não saudáveis do que meninas. As meninas consomem mais alimentos saudáveis do que os meninos. Considerando o total de meninos e meninas, o consumo de doces e salgados não saudáveis apresenta o mesmo percentual. Vocês vão ver que esse percentual está bem parecido, tá? Na número 8 são 2 alternativas corretas. 9. Leia o gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes. O título é Percentual de consumo de alimentos saudáveis mais de 5 dias por semana dos escolares de acordo com o sexo, né? Feminino e masculino, ali nós temos meninos e meninas. Então, esse gráfico vai de 0 a 100%. Ali na legenda, verde verduras, verde claro verduras, o verde escuro ali sucos e o azul escuro arroz e feijão. Referente a esse gráfico, analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Pessoal, a principal diferença, né, se vocês forem olhar esse gráfico e o anterior, os alimentos pesquisados aqui nesse segundo gráfico, eles são o quê? Nós temos verduras, sucos, arroz e feijão. Eles são saudáveis, né? O outro lá não é saudável, esse daqui é saudável. 10. Segundo gráfico, quem consome mais verduras? De acordo lá com o gráfico, lembrando que verduras, nós temos o verde mais claro, né? Vai ser aquele percentual ali de 38,1. 38,1, quem consome mais verduras? Olha lá no gráfico de vocês. E quem consome mais arroz e feijão? Olha lá, o arroz e feijão é o azul. Nós vamos ter ali 93,4%. Que barrinha que é aquela? Referente a meninos ou meninas? E 12. Considerando os dados dos 2 gráficos apresentados, qual grupo faz escolhas mais saudáveis na alimentação? Então, vocês vão ver se é meninos e meninas, tá? 13. A que se refere a indicação de 0 a 100 no lado esquerdo do gráfico? Lembra que a professora falou que aquela barrinha que tem lá, que é a indicação de 0 a 100, é a legenda da porcentagem, tá? A porcentagem até onde esse gráfico foi colhido nessas informações, é a quantidade, naquele ali vai de 0 a 100%, tá bom? 14. Qual a diferença entre a indicação do lado esquerdo nos 2 gráficos? Está se referindo ali, pessoal, a legenda de porcentagem, tá? Se vocês observarem no primeiro gráfico, os valores eles vão só até 45%. Já no segundo gráfico, ele vai até quanto? Até 100%, tá? Ali está explicando os tipos de gráficos que nós temos, tá? Gráficos são textos que apresentam dados por meio de palavras, números e de indicadores visuais.
Conheça alguns tipos de gráfico. Nós temos os gráficos de colunas, nós temos os gráficos de barras, gráficos de setores, tá? Que parece aquele em formato de uma pizza, né? E os gráficos de linhas. Então, os gráficos, pessoal, nós temos esses modelos aqui, outros também, ele serve para quê? Ele serve para nos trazer informações sobre algum assunto, tá? Eles podem ir de até o máximo, né? No caso, 0 a 100, tá? Então, ele traz uma informação, colhido esses dados, né? Com pessoas. Então, ele vai trazer, né, para nós a porcentagem referente a algum assunto que querem, né, fazer o levantamento, tá certo? Então, pessoal, nós vamos agora até a página 33, resolvam essas questões, tá? Que a professora leu junto com vocês. A professora vai disponibilizar logo após esse vídeo outro, tá? Que nós vamos ver as outras páginas até a 37, tá certo? Resolvam com calma, letra maiúscula, respeitem os parágrafos, os acentos ortográficos, tá certo? Então, daqui a pouco a professora volta com vocês. Até logo!